Bora, galera, então, né, nossa audioaula, então, sobre o nosso próximo tema, né, saímos, então, do método contraceptivo e como a gente tinha conversado, né, na nossa primeira aula, nossa aula de introdução à obstetrícia, a gente ia pensar na nossa aula como um processo de desenvolvimento reprodutivo humano mesmo, né, então a gente ia conhecer o corpo da menina, o corpo do menino, depois a gente ia engravidar, depois a gente ia dar assistência a essa grávida, depois a gente ia parir, depois a gente ia ter o recém-nascido e o bebê. Então, a gente já está aí, né, dando um passo bem importante, começando então com a gestação. Nós vamos falar aí das principais modificações, das principais urgências e emergências e quais são os principais cuidados, né, nessas fases da vida da mulher que é tão importante, né, que é a fase gestacional. Existem muitas mudanças, né, nessa fase, então é a necessidade importante da gente estar atento, né, a quais são as principais modificações para saber o que é realmente de fato normal e esperado para cada fase e o que não é, né? E aí então, para aquelas que não são, poder então intervir, certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gravidez ela se dá quando o zigoto, né, que são aquela primeira formação, aquela primeira fusão entre o gameta masculino e o gameta feminino, e aí agora vocês já sabem, né, o que é gameta, né, então gameta masculino, espermatozoide, gameta feminino, óvulo, né, então quando há o encontro dos dois, quando acontece a fecundação, isso se torna um zigoto, porque já não é mais a mesma estrutura inicial, não é apenas um gameta só, né? Agora é uma fusão de dois, então a informação genética de dois gametas, então já recebe um outro nome, né? Até então o final dessa gravidez que gera em torno, né? Dura em torno de 280 dias ou 40 semanas. Claro que, gente, há uma variação, né? Às vezes pode nascer um pouco antes do tempo esperado, e o que seria normal até 37 semanas, e o que seria também normal ser um pouco depois do prazo esperado, até 42 semanas. Então, essa variação aí é o tempo normal de uma gravidez viável, né? De uma gravidez normal. Tudo que fugir desses dois parâmetros, né, dessa média aí de 37 a 42, foge da normalidade de uma gravidez, ou seja, é uma gravidez não normal, tá? Mas a gente vai falar disso um pouco mais lá na frente, tá bom? Então, fatores de risco na gravidez. Quem são as pessoas ou quais são as condições que podem tornar uma gravidez de risco? A primeira delas é a idade inferior a 17 anos e superior a 35. A gente costuma dizer que abaixo de 17 anos, o corpo ainda é um corpo juvenil, né, que ainda está em processo de amadurecimento. É claro que a menina já iniciou a menarca, né, que já menstruou pela primeira vez, já está representando fatos de que ela está em ciclo reprodutivo, né, ela pode já iniciar a reprodução, e muitas, né, aqui no Brasil isso é fato, né, a gravidez na adolescência é muito importante, né, é um fato estruturante dentro do desenvolvimento socioeconômico, né? Mas não é a fase ainda ideal porque não há ainda maturidade no corpo feminino, né? Então a gente costuma dizer que a maturidade do corpo feminino ela ocorre aí entre 17, 18 até 19 anos de idade. Então é a partir dessa fase que a mulher realmente está na fase mais reprodutiva ou a melhor indicada. Então, qualquer gestação inferior a 17 anos, por essas condições, são consideradas fatores de risco, né? Principalmente nas idades as menores idades, né? As idades mais extremas, né? De 11, 12, 13, 14, e a gente sabe que a gente tem encontra bastante isso aqui no Brasil, né? E superior a 35, também pela questão dos níveis hormonais, né? Já não é um corpo tão mais saudável quanto antes. Ah, claro que, né, gente, nada é uma regra de 2 mais 2 é igual a 4, principalmente falando de saúde, né? Claro que essa mulher é super saudável, faz atividade física todo dia, come regularmente coisas saudáveis e tudo mais, o corpo vai estar muito melhor do que o corpo de que a gente tinha parâmetro antigamente, das mulheres que acabavam se descuidando, o nível hormonal acabava descendo, cedendo. Então, superior a 35 anos também é um fator de risco. Fator de risco de desenvolver diabetes gestacional, hipertensão à gestação,
Então, são esses os fatores. Mas, óbvio, ai, prof, é muito arriscado, eu que estou com 37 anos engravidar. Não, se você é saudável, se você faz atividade física, se você vai ter uma gestação saudável, não é fator de risco. Só vai ser fator de risco se você realmente não for saudável, certo? Outro fator de risco também para a gestação, dependência química, né? Isso é óbvio. A gente já viu até, inclusive, naquele primeiro vídeo da aula inaugural, que tudo que a mãe come, o bebê come. Tudo que a mãe ingere, o bebê ingere. Então, obviamente, se a mãe é dependente química, seja ela de droga lícita ou ilícita, né? Então, cigarro ou qualquer outro uso de droga que não é liberado, não é legalizado, como crack, maconha, enfim, né? Vai passar para o bebê. E, obviamente, para quem está iniciando seu desenvolvimento, principalmente desenvolvimento de sistema nervoso central, pode estar prejudicado, tá? Aborto habitual, ou seja, já engravidei outras vezes e abortei. Qual o motivo? Nenhum médico conseguiu determinar qual foi o motivo. Simplesmente gestei até 10, 11 semanas e depois abortei. Então, abortos habituais, sem causas definidas, tá? Trabalho de parto prematuro, né, de gestações anteriores, gravidez prolongada, né, então também de gestações anteriores, obesidade, pré-eclâmpsia e eclâmpsia, que aí, então são as nomenclaturas que a gente chama de hipertensão durante a gestação, hemorragias durante a gestação atual, né, então desde o começo da gestação, segue tendo fluxos hemorrágicos ao decorrer do período, né? E história reprodutiva anterior com morte de feto inexplicada ou malformações. Então, também tem fatores de risco aí. Lembrando, vou fazer um asterisco bem grande para vocês deixarem gravado na cabeça. Significa que a minha primeira gestação, o meu bebê nasceu com 42 semanas. Significa que a segunda gestação, meu bebê vai nascer com 42 semanas? Não. Cada gestação é uma gestação, mas é um fator de risco. Então, isso é importante para que a gente fique atento às situações que possam estar surgindo nesta segunda gestação. Fatores que podem induzir esta segunda gestação a alguns erros que a primeira também sofreu. Então, são fatores de risco, são indícios de que a gente precisa estar atento. E a gente vai falar disso também lá no pré-natal, porque isso compete ao histórico clínico gestacional, certo? E aí vamos falar sobre sinais de gravidez, tá? Os sinais de gravidez, eles são divididos em 3, né? Os sinais de presunção e probabilidade de certeza. Aí entra aquela velha história da mulher de saber que está grávida, né? Por quê? Porque são indícios de que o corpo está passando por alguma transformação. Então, quando a mulher conhece bem o seu corpo, conhece bem o seu ciclo, sabe quando está entrando no período menstrual, sabe que aquela dor de cabeça já está perto do ciclo, que a mama, quando está mais entumecida, mais inchada, mais dolorida, é porque está menstruando, ou sabe que menstruou em determinado período no mês anterior e que está prestes a menstruar e aí acontece de não menstruar, opa, fica com aquela pulga atrás da orelha. Então, são dentro desses sinais dos quais a gente está falando dessa questão do saber, né, entre aspas, saber que está grávida, né? São sinais que presumem ou que tem uma grande probabilidade de estar, e aí tem, óbvio, os sinais de certeza que a gente vai ver quais são, tá? Certo? Então, vamos começar pelos sinais de presunção, que são aqueles mais inespecíficos possíveis. Então, sinais de presunção: aumento do apetite, aversão por odores, desmaios, palpitações, sono excessivo e cefaleia constante. Bom, gente, eu costumo brincar de que se eu fosse levar só os sinais de presunção para determinar que eu estou grávida, eu estaria grávida com certeza, porque aumento do apetite é constante, né, e sono excessivo constante, certo? Aversão por odores. Tem, às vezes, coisas que para alguns podem ser um cheiro razoável e para mim não é. Então, também não é um sinal assim muito inespecífico. Desmaio, pode ser por qualquer situação, né? Eu posso estar numa temperatura mais quente do que o habitual, a minha pressão baixar por qualquer outra coisa, ou eu estar muito estressada, que também está aí puxando aí a palpitação. O sono excessivo, eu posso estar preocupada com qualquer outra coisa e não necessariamente é por causa de uma gravidez. Então, os sinais de presunção, eles presumem, né? Pode ser que isso seja algum indício de que eu estou grávida.
que aumentam as minhas chances se eu tiver também sinais de probabilidade. Quais são os sinais de probabilidade? Então, eu tenho uma interrupção da menstruação, uma amenorreia, eu tenho náuseas e vômitos, principalmente pela manhã, eu tenho que urinar muito mais vezes do que eu urinava normalmente. As minhas mamas, elas ficam bem mais inchadas e doloridas. As areolas começam a ficar mais aumentadas. E eu tenho um leve ou um discreto aumento do volume abdominal. Ainda aqui, galera, não dá para dizer que eu tô grávida. Porque ainda assim, eu posso estar com mamas entumecidas e doloridas, a auréola aumentada, porque a minha mama cresceu, eu posso ter um aumento no volume abdominal, eu posso estar com náusea e tudo isso provocado pelo início de um novo ciclo menstrual. Quem é mulher aí já sabe que isso pode acontecer. Posso ter cólica, a gente tem retenção de líquido, a gente fica com a mama realmente dolorida, mas, interrupção da menstruação, né, uma amenorreia, pode ser um sinal de probabilidade, sim, aumentam as minhas chances. Ou seja, eu tenho presença de sinais de certeza, então, por exemplo, eu estou com sono excessivo e tenho um aumento de apetite, né? Associado a isso, eu não menstruei ainda na data que eu precisava menstruar e eu tô percebendo que as minhas mamas, né, os meus seios estão muito maiores e muito doloridos, tá? Só para vocês terem uma ideia, esse foi o sinal de alerta para eu fazer o exame de farmácia, tá? Quando eu comecei a sentir que as minhas mamas, elas estavam numa intensidade tão dolorosa que nem a água do chuveiro podia encostar, bater, eu disse, opa, tem alguma coisa errada. Mas poderia ter alguma coisa errada e meu exame de farmácia dar negativo? Poderia, né? São sinais de probabilidade. Então, a gente já começou a falar sobre sinais de certeza. Então, quando é que a gente vai ter certeza? Quando os sinais de presunção e de probabilidade disserem que a gente está certo. E aí, quando é que vão dizer que a gente está certo? Que eu tenho um diagnóstico laboratorial de um beta, porque ainda assim o de farmácia pode dar um falso positivo, com muita dificuldade, tá, gente? É mais improvável de falsos negativos do que falsos positivos, tá? Mas pode acontecer. O teste de farmácia também é igual método contraceptivo, ele não tem nenhum teste de farmácia com confiabilidade de 100%, tá? Então, por isso que mesmo quando a gente faz o teste de farmácia, todos os sinais estão presentes, a gente tem que iniciar o pré-natal, porque a gente já sabe que a gente está grávida, ainda assim é pedido o exame de sangue para confirmar a presença desse hormônio aí, o hormônio beta-HCG, certo? Que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente por que ele existe, tá? Esse hormônio aqui é o hormônio que vai substituir a progesterona, vai manter os níveis de endométrio sustentáveis e favoráveis para o desenvolvimento fetal, tá? Mas ele vai acontecer num passo posterior que a gente vai ver na próxima aula, tá? Quando eu faço uma ultra, né, e aí eu vejo que tem ali um bebê, né, um conteúdo fetal, embrionário, certo? Ou quando eu tenho total desconhecimento sobre o meu corpo, não consigo, né, perceber nem sinais de presunção, nem sinais de probabilidade, para mim não passa de um ciclo menstrual, e assim eu vou me deixando levar, talvez eu estou com uma vida muito corrida, nem me dei conta que eu já estou indo no 4º mês com ausência menstrual, e aí eu começo a perceber os movimentos como se fossem movimentos peristálticos, mas é um pouco mais baixo o ventre e tal, e aí a gente percebe que, na verdade, não se tratam, né, de gases. Eu lembro que eu falei, né, daquele exemplo que eu tive, né, de que a mulher foi ganhar a cólica renal e percebeu que a cólica renal já tinha 9 meses. Então, né? Então, percepção de movimento fetal é um feto, né, gente? Não tem como não ser, tá? E ausculta de batimento cardíaco, né? Então, o batimento cardíaco além do seu, né? Porque a gente tem, né, a nossa aorta, né, abdominal que possa confundir, mas o batimento fetal é completamente diferente, né, do batimento materno. Então, quando a gente consegue ouvir que há batimento fetal, e aí, lembrando, né, é após a 12ª semana de gestação, né? Então, a gente não consegue ouvir batimento fetal
muito precocemente, justamente porque ele ainda está em processo de desenvolvimento do coração. Então, lá pela 8ª, 9ª semana de gestação, o coração já está formado. Então, a partir daí, a gente já consegue ouvir o batimento do bebê. E aí, obviamente, é um sinal de certeza. Tem um bebê aí, está se desenvolvendo. E daqui a 9 meses, a gente vai ter um recém-nascido em breve, tá? Aí tem algumas coisas que foi aquilo que eu falei, né? Que é em relação aos falsos positivos, né? Que é o que a gente chama de pseudociese, que é o que é mais conhecido como gravidez imaginária. A mulher, ela tem todos os sinais e sintomas de presunção, de probabilidade e ainda pode ter alguns sinais de certeza garantidos, tá? Então, ela tem amenorreia, ela tem náusea, ela tem vômito, ela tem sensibilidade mamária, ela tem peristaltismo como movimento fetal, ela tem aumento do abdômen e, às vezes, ela consegue até, pelo poder, né, da força do pensamento de que está grávida, criar uma massa uterina, que a gente costuma dizer que se chama de mola hidatifoide, hidatiforme, que dá a entender ao cérebro que aquilo é um bebê e que o endométrio precisa ser mantido, progesterona fica em alto nível, há até uma pequena liberação de beta-HCG, porque há uma formação celular muito semelhante, e possa dar até um falso positivo aí, tá? Então, geralmente, as pseudociais acontecem com aquelas mulheres que têm abortamento habitual, ou que têm um abortamento recorrente por alguma incompatibilidade útero-fetal, e que desejam muito, anseiam muito por engravidar. Então, acontece, né, em algumas situações, pode acontecer da pessoa ter essa gravidez imaginária, que se chama agora, a partir de agora, nunca mais vocês vão chamar de gravidez imaginária, chama-se pseudociese, tá? E aí, obviamente, eu botei aí, né, a famosa grávida de Taubaté, né, que nada mais foi do que uma pseudociese, né, uma gravidez imaginária. Só que tomou uma proporção gigantesca, né, ela não queria estar grávida só de um, ela queria estar grávida de 6, 8, sei lá quantos que ela colocou que estava grávida. Certo? Então, agora, já que a gente sabe que a gente está grávidos, né? Que todos nós estamos grávidos, então quais são as principais modificações? Então, no primeiro trimestre os 3 primeiros meses de gestação em que mais acontecem modificações no corpo feminino. Modificações não visíveis, né? Em algumas situações, modificações não tão visíveis, né? Porque às vezes as mulheres só vão saber realmente que estão grávidas, desconfiar que estão grávidas com 8 a 10 semanas, né? Já de gestação já vigente. Mas todos esses sintomas de probabilidade, de presunção, acontecem justamente devido à gestação. E a fase de adaptação, a pior fase de adaptação é realmente os 3 primeiros trimestres. Além de ser a pior fase de adaptação, também é a fase com mais risco de abortamento. Então, se tudo ocorrer bem, pelo menos nos 3 primeiros meses, que é justamente os 3 primeiros meses que a gente solicita que a mulher recobre os cuidados, evite fazer algum tipo de atividade, ou exercício, ou qualquer outra rotina que possa colocar em risco a gestação, para que depois que a gestação passe essa temporada, né, esse primeiro trimestre, então ela possa retomar de forma gradativa, uma vez que aí a gestação realmente está mais segura, certo? Lembrando, os 3 primeiros trimestres, toda a parte de desenvolvimento do sistema nervoso central, principalmente, está sendo feito nessa fase. Então, se a gente preserva a gestação nessa fase, a gente vai ter com certeza um bebê bem formado, certo? Então, aqui eu só trouxe para vocês o que acontece dentro do organismo da mulher grávida, né, do corpo gravídico, em relação aos sinais e sintomas que ela apresenta. Então, sono e tontura, né? A mulher grávida, principalmente no primeiro trimestre, tem uma sensação que isso vai também percorrendo ao longo do segundo e do terceiro trimestre, mas começam já no primeiro, em relação a sono e tontura, por exemplo, de que ela praticamente ela passa um período em que ela estaria ativa, muito, muito, muito sonolenta, principalmente em qual período? Após o período prandial, após comer, almoçar. Por quê? Porque há um aumento do volume sanguíneo de 1 litro a 1,5 litro,
ou seja, a gente já tem um volume habitual, né, corpo não gravídico feminino, em torno de 3 litros de sangue circulante. Mas quando a mulher está grávida, isso passa a ter 1 a 1,5 litro a mais, né? Então, para que isso aconteça, para que a gente consiga dar vazão a esse volume, fazer tudo isso circular, a nossa frequência cardíaca também aumenta. Então, essa nossa frequência cardíaca basal que a gente tem hoje, que vocês sabem quais são os valores, né, de frequência cardíaca normal, eu vou perguntar isso na live, então estejam bem atentos, aumenta em pelo menos 15 batimentos por minuto, para dar conta de circular todo esse 1 litro e 1,5 litro a mais que está circulando, porque ele vai precisar, porque agora tem um novo ser, então vai precisar injetar mais sangue também naquela área, tá? Então, esse volume geralmente é direcionado para o abdômen, para a formação da placenta, para a formação do bebê, e aí dá uma diminuída na circulação cerebral. E o cérebro, para ele ter energia, ele precisa de pura glicose. Então, assim, não adianta comer outra coisa e gastar comendo, né, carboidratos e tudo mais, porque o cérebro precisa de glicose pura, então ele precisa de sangue circulando. E se todo o volume, principalmente esse volume a mais, está sendo direcionado para o abdômen, o cérebro vai dar uma diminuída no esforço dele e isso vai causar uma sonolência. Certo? E as tonturas também, aquelas elevações rápidas que habitualmente a gente já tem hoje, né? Não gravídicas, às vezes, levanta a cabeça muito rápido, vai amarrar o tênis e levanta a cabeça rápido, ou toma um susto, tá perdendo horário, toma um susto na cama, levanta muito rápido, fica tonto. Isso acontece porque tem um desajuste de volume a ser enviado e necessário, né? Então, tá todo mundo concentrado lá no abdômen. Só que, do nada, a gente precisa mandar ejetar rapidamente sangue para o cérebro. E aí não dá tempo e a gente fica tonta, né? A frequência urinária. Vocês entendem que a gente faz a micção conforme a gente ingere líquido e também o quanto a gente precisa excretar de corpos cetônicos que o nosso organismo metaboliza conforme vai quebrando as partículas dos alimentos que a gente come. E isso é excretado pelo rim, filtrando o sangue. Se a gente tem um volume de 1 litro a 1,5 litro a mais, a frequência urinária vai aumentar, porque tem que excretar mais corpos cetônicos, certo? Então, há uma necessidade fisiológica só pelo aumento do volume sanguíneo, mas também há uma questão de que a progesterona, né, que está muito ativa na primeira fase da gestação, principalmente no primeiro, segundo e terceiro mês, elas aumentam, elas modulam muito a musculatura lisa. Então, toda a musculatura lisa, ela é influenciada de uma maneira benéfica e de uma maneira maléfica pela progesterona. Então, isso faz com que a musculatura lisa dos rins, elas aumentem, se distendem, isso faz com que os ureteres se dilatem, se alonguem, a bexiga tem uma leve alteração da posição e do tônus, né? E aí ela fica ligeiramente enfraquecida. Então, como ela não tem capacidade de armazenar o tanto quanto ela armazenava antes, porque agora ela está mais flácida, ela vai precisar eliminar mais rápido. Então, toda aquela capacidade que a gente tinha, por exemplo, de dormir uma noite inteira sem a necessidade de ir no banheiro, na gestação jamais, né? Você vai levantar e às vezes vai levantar 2, 3, 4 vezes à madrugada para poder fazer xixi, e isso sem contar que a gente ainda está na primeira fase, né? A gente vai ter peso atrelado a isso quando o bebê começar a ficar maior, certo? Mais um fator negativo da progesterona é em relação à mucosa, né? Entenderam, né? Então, mucosa lisa também, né? Boca, também é musculatura lisa. E o que acontece? Faz uma hipertrofia, um aumento da gengiva, uma concentração maior de vasos circulando. Isso aumenta a temperatura da mucosa oral e isso faz aumento da secreção de saliva, que a gente chama de cialorreia. E isso tem íntima relação ao enjoo, porque quanto mais a gente
engole saliva, mais nauseado e enjoado a gente fica. Associado a aumento, né, da progesterona e do beta-HCG, que também promovem distúrbios gastrointestinais em relação à náusea e vômito. Então, por isso, quando começa amanhã, é o início da náusea e do vômito. Eu, por exemplo, quando engravidei, as minhas náuseas e vômitos eram absurdas de manhã, né? Então, não conseguia tomar café da manhã, que é um hábito para mim, não conseguia, às vezes, sentir cheiro de café, cheiro de pão, justamente por quê? Porque estava com um aumento muito grande dos níveis hormonais, né, da gravidez, os hormônios placentários, e quando chegava pela manhã, que era aquele primeiro momento que você está com o estômago vazio, mas cheio de saliva, que você engoliu um monte de saliva, você está muito nauseado, certo? O enjoo, né? Então, continuando ainda primeiro trimestre, acomete 75% das mulheres, né? Então, geralmente são matinais, como eu falei, e esses são mais ligados à adaptabilidade hormonal e fatores emocionais, né? E também tem a questão da diminuição da musculatura lisa da cárdia. Quem lembra aí da anatomia sabe que a cárdia é aquela porta de entra e sai entre o esôfago e o estômago, né? Então, quando a gente tá comendo as coisas, a cárdia abre, passa comida, passou toda a comida, a cárdia fecha, justamente para impedir que o suco gástrico volte para o esôfago. Só que como a progesterona, ela é liberada para modular a musculatura lisa do canal vaginal e do útero, mas ela não é seletiva. Então, o que acontece? Ela é benéfica para o útero, para o canal vaginal, e até para a vagina, mas ela não é seletiva, ela não vai só naquele lugar, ela passa pelo corpo inteiro. Então, em todos os lugares em que há musculatura lisa, a progesterona também afeta. Então, qual que é a função da progesterona aí? Aumentar a elasticidade da musculatura lisa, dilatar a musculatura lisa, aumentar a vasodilatação, né? Aumentar o vaso e a quantidade de sangue circulando ali. Só que a progesterona não é seletiva, então ela também modula outras musculaturas lisas. Então, a gente já viu aí mucosa oral, musculatura lisa da bexiga, agora a gente está vendo também musculatura lisa da cárdia, né? E aí, o que acontece? Há um refluxo gastroesofágico, né? Então, o suco gástrico que está no estômago volta porque a cárdia não se fecha totalmente. E aí, aquela sensação de pirose, né? De azia, que a mulher fica o tempo todo com aquela queimação, está associado à liberação de progesterona, modulação do tônus da musculatura lisa da cárdia e do esôfago, e aí então propicia esse retorno. E aí propicia também esse enjoo e essa pirose, né? Essa ânsia, né? Essa azia, desculpa. Outra fase também que pode acontecer, né, e geralmente está associado a mulheres com peles mais morenas do que brancas, é o que a gente chama de cloasma ou melasma gravídico, né? Então, há uma mudança na pilificação. Ou seja, aquela manchinha, né, que a gente tem, que formam nossos sinais em locais específicos, elas ficam agrupadas nessa região do zigomático, né? Entre o septo nasal e região do zigomático, pode acontecer também na região da testa, né? Entre a para-sobrancelha aqui, né? Esse meinho da sobrancelha e da testa. E essas manchas, elas ficam gravadas para sempre, tá? É como se fosse um registro da gravidez, também provocado por hormônios placentários, hormônios da gestação, tá? E aí depois, para tirar essas manchas, para aquelas que, né, não gostam delas, né, que não veem que importância em tê-las, aí é necessidade de fazer peelings químicos, tratamentos dermatológicos para fazer a retirada, porque elas são marcas permanentes, tá? Mas não tem nenhum problema quanto a isso, a não ser problema estético, tá? Para quem acha que o cloasma ou melasma é um problema, uma mancha que fica muito feia, dependendo do tamanho da lesão, né, da pilificação, realmente fica um pouco mais chamativo, então há necessidade de fazer alguma intervenção, mas é uma intervenção dermatológica, como qualquer tratamento estético, tá? E aí tem uma outra coisa que também acontece que é muito interessante no primeiro trimestre e que também retorna lá no finalzinho do segundo para o terceiro trimestre, que a gente chama de picamalácia, tá? E não é picamalícia, tá?
é pica-malácia, ok? Que é um transtorno bastante estranho e inadequado de querer comer coisas que são incomuns, tá? Então, a mulher sente necessidade de comer objetos, estruturas, substâncias que não são para serem ingeridas, né? São para serem feitas, são para serem usadas para outras ações, para outras coisas, né? Então, por exemplo, vontade de comer barro, vontade de comer papel, vontade de comer pasta de dente, compulsão por comer gelo. Então, são sintomas, né? São desejos de comer coisas que não fazem muito sentido para a dieta, né? Mas que estão associados, às vezes, em algumas situações, a algumas deficiências, principalmente a deficiência de ferro, né? E também a questão do aumento volumétrico e o aumento da hemoglobina. Então, para tentar ajustar esse efeito, né, esse aumento de volume sanguíneo, essa concentração exagerada de oxigênio circulando pelo aumento das hemoglobinas, isso se torna um efeito compensatório, parece que precisa comer alguma coisa e aí a mulher quer comer realmente o tijolo da parede, tá? Literalmente, tá? Obviamente, tem mulheres que não conseguem controlar, porque realmente é uma compulsão, e comem mesmo, relatam que já comeram, né, tijolo, barro, laminazinha de barro que fica depois da poça d'água secar, já tive relatos disso. Mulheres que chegaram a ralar sabonete para fazer bolo, e depois se deu conta que estava passando por um momento de loucura, mas isso acontece, tá? E isso é um sintoma que está presente, pode estar presente, e depois ele passa, tá? Quando o corpo se acomoda, se ajeita, né? Ele passa, ele se torna menos evidente, tá? Aí, desse primeiro trimestre, o que a gente tem que estar atento nesse primeiro trimestre? O que não é comum no primeiro trimestre? Vômitos muito frequentes. É frequente vômito, prof? É frequente vômito. A gente falou aqui que pode acontecer. O que não pode acontecer? A mulher passar o tempo todo vomitando. Por quê? Porque ela vai precisar ter peso ponderal, né? Para poder nutrir o bebê. Se ela não consegue comer absolutamente nada, como é que ela vai conseguir nutrir o bebê? Se ela come uma maçã e logo 2, 3 minutos depois comeu, ela botou a maçã inteira fora, que nutrientes ela ganhou? Então, isso precisa se avaliar. Quanto de vômito é por dia? Qual é o volume? Vomita tudo que come, tá? Cólicas muito fortes e cólicas frequentes. A gente viu que cólica é presente até pelo processo de nidação, formação endometrial, tá? Ela é presente. Agora, ela tá constante, isso é muito forte, não é presente, não é normal, tá? Sangramento pela vagina pode dar indício de que há uma perda fetal aí envolvida. Então, que sangramento é esse? Que volume é esse? Esse sangramento, ele aconteceu e foi bloqueado instantaneamente? Ou ele tem sido esporádico, mas tem sido comum, frequente? Então, tem que ser, né? Também tem que se pensar nisso. Corrimento escuro, tipo borra de café, significa que em algum momento houve um sangramento que ficou represado em algum lugar e que só por agora ela tá caindo, né? Tá descendo, como se fosse um finalzinho de menstruação. Precisa se avaliar o que está acontecendo aí, né? Inchaço acima do esperado em pés, mãos e rosto. A mulher fica completamente redonda, né? Isso é muito comum na fase final, lá no terceiro trimestre. Agora, já na fase inicial, opa, tem uma retenção de líquido. Se tem retenção de líquido, pode estar tendo alguma disfunção renal. Que disfunção renal é essa? Então, tem que dar uma avaliada. Dor ou ardor ao urinar, por quê? Pela mudança do tônus da bexiga, pode acontecer da uretra diminuir o tamanho e isso favorece a entrada de bactérias e fungos que às vezes são comuns à flora vaginal, mas que não são comuns à uretra. Tem que lembrar que a uretra ela é 100% estéril, o canal vaginal não. Então, qualquer micro-organismo que entre na uretra pode causar
uma infecção urinária, né? E uma infecção urinária a essa altura do campeonato, tão próxima ao útero, pode causar um aborto, certo? Fortes dores de cabeça e visão turva, né? A pessoa começa a olhar assim, parece que está tudo embaralhado, parece que está tudo nublado, não consegue ver a imagem direita, parece estar desfocado. Isso também não é legal, né? Pode ser indício de que a gente está tratando aí já de uma pré-eclâmpsia, né? De um aumento na pressão arterial da mulher grávida e que precisa ser tratada imediatamente, porque a eclâmpsia, pré-eclâmpsia e eclâmpsia na gestação também podem causar abortos e também pode ser causa de óbito materno. Então, finalizado isso, o que acontece é que os efeitos, as principais modificações do primeiro trimestre aumentam, né? E ainda associam-se a outros. Então, assim, tá grávida é uma beleza, né? Obviamente que a gente esquece porque a gente está desenvolvendo ali, né? Nosso fruto, nosso maior desejo, nosso maior anseio, estava gerando uma vida, né? A gente esquece em determinados momentos disso, mas realmente a adaptação do corpo feminino à gestação, ela é bastante traumática para o sistema fisiológico, né? Para o corpo, tá? Então, aquilo que já acontecia lá no primeiro trimestre, que era porque a progesterona tinha feito a cárdia, né? Ficar um pouco mais aumentada, um pouco mais complacente, um pouco mais flácida, e aí então favoreceu então esse refluxo que vai e volta suco gástrico no esôfago. Então aumentam então a questão da pirose e da má digestão. Então, dependendo de como está a motilidade, o tônus muscular, o que come, se é muito amido, se faz muito gases. Então, isso pode favorecer a piora desses sintomas. Então, é nessa fase que a gente começa a orientar a mulher a evitar alguns tipos de alimento, evitar comer e logo deitar, evitar se manter num ambiente estressante, cuidar bem da alimentação, quantas vezes mastiga, justamente para favorecer uma melhora nesses sintomas, né? Então, esses alimentos que geralmente fermentam, né? Batatas, tubérculos em geral, brócolis, couve, feijão, que costumam fermentar muito, tem que fazer uso racional, né? E também tem que se levar em consideração a posição, né? Você come bem ereto, você está num ambiente que não é estressante, que favorece você comer de uma maneira regular, lenta, calma, pausada, que você esteja observando o quanto você mastiga, que na verdade, né, gente, isso é o que a gente tem que fazer sempre, né? Entretanto, a nossa rotina é muito bagunçada para a gente conseguir fazer tudo isso. Tem gente que nem horário de almoço tem, via de regra, no seu trabalho, né? Mas para a gestante é fundamental. Para a gente passa batida, depois a gente vai, se acostuma, toma lá, né, um remédio para melhorar, enfim. Mas para a gestante, ela vai viver com isso por 9 meses. Então, é necessário que ela, e todo dia. Então, é necessário que ela dê importância para essas dicas, essas orientações, tá? De novo, tem aí a ação da progesterona no segundo item, né? Tá aqui ela, danadinha, né? Tá aqui de novo. Por quê? Porque todo o intestino, ele é formado por musculatura lisa. Então, como eu disse, como ela não preserva nenhuma outra estrutura lisa, em detrimento do útero e do canal vaginal, ela também faz o quê? Uma alteração no tônus muscular do trato gastrointestinal, né? Dos intestinos. Então, isso acontece, isso acaba promovendo hemorroidas, gases, constipação, e a constipação também está muito ligada aí à baixa ingesta hídrica. Então, para gestantes que antes de engravidar já tinham como rotina, hábito de não tomar líquido, na gestação é fundamental. Primeiro, porque ele vai ajudar no desenvolvimento lactário, né, no desenvolvimento de leite, e vai ajudar na formação
do líquido amniótico, principalmente na manutenção dele, a formação até nem tanto, mas a manutenção dele, daquilo que for formado, é importante, assim como também vai manter a função renal ativa e em dia, vamos assim dizer, porque quanto mais água a gente ingere, mais a gente ajuda o rim a excretar os corpos cetônicos que ele filtra do nosso sangue, de tudo aquilo que a gente come e o corpo não precisa, certo? Então, e aí, associado a isso, a gente tem um peso, né, um ganho ponderal aí do tamanho do bebê, né? Então, o deslocamento das estruturas, então o intestino vai um pouco para um lado, um pouco para o outro, aquela estrutura estava bem pertinho uma da outra, né? Todo mundo aqui fecha o olho e lembra a estrutura do intestino. Então, aquelas estruturas estavam tudo uma pertinho uma da outra, agora passam a ficar um pouco de um lado, um pouco de outro, o fígado está mais para cima, o estômago também diminuiu um pouquinho o tamanho, o diafragma está um pouquinho mais apertado, justamente para quê? Para acomodar o bebê que está crescendo, né? E está crescendo bastante aí nesse segundo trimestre, tá? Gengivites, lembram lá, no primeiro trimestre tem ação da progesterona na gengiva, há uma hipertrofia, então ela fica mais aumentada, mais vascularizada, e isso causa uma dilatação e um afastamento entre um dente e outro. E quando há esse afastamento entre um dente e outro, pode acontecer de entrar ali alimentos, aqueles alimentos serem produtores de bactéria, né, proliferando bactéria, e isso pode fazer o quê? Tornar aquela região suscetível à infecção. Então, se vocês algum dia na vida já ouviram de mulheres dizendo que perderam os dentes porque ficaram grávidas, isso é verdade, tá? Isso é verdade, porque a gestação, ela também causa gengivite. E a gengivite, ela pode sim fazer a perda do dente, tá? Então, o dente ter total prejuízo, né? E não conseguir ser mantido justamente por causa da ação da progesterona na gengiva, certo? Aumento da frequência respiratória, isso que eu falei ainda há pouco, né? Então, por causa dos deslocamentos que são feitos de todas as estruturas ali perto da pelve, perto do útero, desse útero que está se expandindo, todo mundo precisa ser realocado dentro do mesmo espaço abdominal. E aí o que acontece? Tudo é jogado mais para cima. Sendo jogado mais para cima, então há uma elevação do diafragma. O diafragma que tinha, às vezes, que se expandia, sei lá, um palmo inteiro de largura, agora ele vai se expandir só meio palmo. Para dar conta de circular tudo isso, de todo o ar que ela vai precisar para oxigenar esse volume inteiro de sangue que aumentou, para dar conta, como efeito compensatório, que eu vou fazer? Eu vou inspirar e expirar mais vezes. Então, vai também aumentar a frequência respiratória. Lembrem, vocês devem ter visto isso lá na pequena circulação e grande circulação. Frequência cardíaca está associada à frequência respiratória. Quanto mais circula sangue na pequena circulação, maior é a frequência cardíaca e maior é a frequência respiratória. Então, frequência cardíaca aumento na frequência cardíaca acaba fazendo falha na frequência respiratória e vice-versa, certo? Elas se acompanham para se compensarem. Por quê? Porque se eu tenho mais volume de sangue, eu preciso de mais volume de oxigênio. Se eu preciso de mais volume de oxigênio para oxigenar esse sangue, eu vou precisar respirar mais vezes. E se ainda assim eu preciso respirar mais vezes e o meu diafragma está tendo um espaço bem menor, óbvio que a minha respiração vai ser muito mais rápida, certo? E conforme for aumentando a gestação, vai aumentando o tamanho do útero, isso vai aumentar cada vez mais a minha frequência respiratória ou a minha dificuldade para respirar, certo? E aí também uma das principais modificações no segundo trimestre é dores nas costas. Ficou uma setinha perdida aí, mas a setinha tá ali, isso aumenta a estabilidade da coluna, tá? Então, além do aumento do peso abdominal, os ossos pélvicos sofrem ação da relaxina, né? Que é um dos hormônios da placenta liberados para quê? Os ossos, né? Os ossos pélvicos já comecem a ser
iniciados a pensar que em algum momento você vai precisar relaxar para um bebê passar. Em algum momento você vai precisar relaxar para esse bebê passar. Então a relaxina ela vai atuar naqueles pontos de ligamento entre um osso e outro, certo? Na conjuntiva, naquelas áreas de tecido conjuntivo, para tornar essa área mais flexível, certo? Então, nas suas áreas de contato, né, entre um osso e outro, sempre tem uma cartilagenzinha, né, que essa cartilagenzinha é que dá a estrutura um pouco de maleabilidade, e a relaxina age, então, nessas cartilagenzinhas, fazendo elas se tornarem mais maleáveis ainda, para que favoreça que a passagem do bebê pela bacia seja menos traumática para a cabeça, né, e para o corpo do bebê, tá? Só que isso, né, pensem, a relaxina também não é seletiva. Ela não vai olhar, eu vou ali na sífise púbica, que é ali que eu preciso. E também vou aqui no sacro, que é também aqui que eu preciso. Não, ela vai atuar em qualquer tecido cartilaginoso, conjuntivo, e relaxar, deixar ele mais maleável. E lembre-se, entre a coluna vertebral, entre uma vértebra e outra, há vários discos de cartilagem. Então, o que acontece? Que eles também ficam mais relaxados. Por se tornarem mais relaxados, eles ficam mais o quê? Mais instáveis. E aí, para dar estabilidade à mulher, à coluna da mulher, o que a mulher faz? Ela bota os pezinhos o quê? Um formato um pouquinho mais longe um do outro. Então, ficam o pé que a gente chama, que os manezinhos chamam 10 para as 2, né? Fica um pé para um lado. Então, às vezes, quando caminhava com o pezinho reto para frente, certo? Agora ela passa a caminhar com o pé mais alargado, que é o que a gente chama de marcha anserina, marcha de ganso. Fica aquela caminhada esquisita, né, da mulher quando caminha, aquela caminhada que a barriga fica bem para cima, aqueles pés de pato viradinho para o lado, né? E ela tentando dar equilíbrio àquele corpo imenso enquanto ela caminha, tá? Justamente por quê? Porque a relaxina está fazendo todas as áreas de contato, né? Todas as áreas cartilaginosas mais flexíveis, e isso também atua na coluna vertebral, certo? E aí, como efeito compensatório, a mulher modifica a sua marcha, a sua caminhada, para ganhar mais estabilidade. Então, ela caminha com as pernas mais afastadas, os pés mais lateralizados, certo? E com a barriga mais projetada para frente. Obviamente, isso vai ter um aumento, uma intensidade de pressão na lombar, certo? Depois disso, há uma alteração nas mamas também, em relação ao tamanho, né, que aumentam, ao peso e à sensibilidade, que já desde o primeiro trimestre já está acontecendo, no segundo trimestre se mantém. Então, há um aumento na vascularização disso, porque está sendo liberado um hormônio placentário chamado lactogênio, e esse hormônio ele faz uma vasodilatação, um aumento na vascularização, e esse aumento ele é visível. Vocês conseguem ver aqui na imagem as veinhas, né, do seio bem mais evidentes, que a gente não costuma ver nas mulheres não gravídicas. Isso se chama rede de Halley. O que acontece? Há um aumento na vascularização, o vaso existente já se dilata, há maior circulação para manter o lactogênio bastante ativo na mama, para começar a liberar a produção de leite e deixar eles nos glômeros, certo? Que futuramente vão também estar associados ao processo de amamentação, certo? E vai ter também um aumento da areola, acompanhado do aumento das glândulas sebáceas. Esses pontinhos aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó, né? Esses pontinhos laterais da auréola, que servem para quê? Elas servem para manter essa auréola sempre lubrificada, sempre um sebo. E isso vai ser ativado no momento da amamentação. Conforme o bebê for pegando o bico desse seio, ele vai liberando esse sebo para evitar o quê? Futuras fissuras mamárias. Olha como o corpo é
feito, né? Então, os tubérculos, eles já são existentes, ó, vocês conseguem ver assim que tem uns aqui muito pequenininhos, e às vezes eles até são imperceptíveis, eles são tão adentrados ao tecido conjuntivo da mama que a gente nem percebe, algumas mulheres nem percebem. Mas na gestação, há um aumento dessa glândula, e aí ela acaba se exteriorizando. E aí a gente chama isso de tubérculos de Montgomery, certo? Então, tem a função apenas de lubrificar a mama para evitar fissuras mamárias posteriores, ok? Há também a questão das varizes e das câimbras, e aí, de novo, a ação da nossa maléfica progesterona, né? Então, a musculatura lisa do vaso, né? Dos vasos sanguíneos também são musculatura lisa, fica mais elástica, fica mais flácida. Então, o retorno venoso dos membros inferiores, principalmente dos pés, ele fica mais difícil, certo? Exigindo da panturrilha, todo mundo aqui deve lembrar que na panturrilha a gente tem uma bomba, né? Uma bomba que serve para bombear tudo que está no pé para voltar para ser captada pela veia ilíaca, né? Pela veia aqui da virilha. Então, ele é uma bomba que ejeta, né, o sangue para cima. Então, essa bomba, por também ser feita de musculatura lisa, ela fica um pouco mais flácida. Então, todo aquele volume que ela injetava quando não estava grávida, agora deu uma diminuída. Então, se antes ela injetava 100% do volume de sangue que estava no pé, agora ela está injetando só 80%. E esse volume está ficando ali no pé. Que lá na frente, no terceiro trimestre, vai ser o fator predominante para a questão dos inchaços dos pés, principalmente, né? Quem passou aí na terceira, pelo terceiro trimestre e teve inchaço no pé, deve se lembrar, não cabe um mísero sapato. Josi, inclusive, que eu tive a graça e a surpresa de saber que a Josi ganhou o nosso nenê, né? Ganhou o nenezinho, que espero que tudo esteja bem com eles. A Josi, quem estava mais próximo da Josi sabe que a Josi não tinha mais sapato, vinha para a escola de sandália porque não cabia mais nada no pé. Então, é justamente por quê? Porque tudo que acontece vai só aumentando no decorrer dos trimestres, né? Conforme os trimestres vão passando, os problemas vão só aumentando, certo? E aí, obviamente, conforme fica muito edema ali, aumenta o número de câimbras, certo? E também a questão da rotina, do que a mulher faz habitualmente, né? Então, se a mulher trabalha sentada por muitas horas, vai ser mais difícil ainda, porque há duas dobras na perna ainda, que vão diminuir o retorno venoso. Então, a gente já pede para que no segundo trimestre, a mulher já use aquelas meias lindas, sexys, né? Muito sexys, que favorecem o retorno venoso, aquelas valiciés da vida, né, que promovem, né, o retorno venoso, que são indicadas para todas as pessoas que já tiveram tromboembolia, que fazem uso de anticoagulantes, né, ou que têm riscos de embolia, e também é muito sugerida também no segundo trimestre para as mulheres gravídicas, certo? A questão das estrias também, né? Então, acontece lacerações do tecido epitelial, né? Por causa daquele estiramento, a barriga ganha um boom, né? Até o início do segundo trimestre, a mulher ainda não tem um grande volume abdominal, mas a partir já do segundo mês do segundo trimestre, o volume abdominal é muito intenso, muito grande. Então, se até o finalzinho do primeiro trimestre a mulher não sabia que estava grávida porque não aparecia muito barriga ainda, no segundo trimestre isso se torna uma certeza absoluta. Há um boom, um crescimento gigantesco, né, da barriga nessa fase. Então, por ser muito abrupto, há então a possibilidade de laceração do tecido, formando então a estria, que é essa figurinha aqui que está aqui ao lado, certo? E também surge o que a gente chama de linha negra ou linha alba, né? Que é uma hiperpigmentação da nossa junção, da nossa junção do tecido epitelial do abdômen. A gente, quando não está grávida, a gente não percebe muito, mas todo mundo nasceu, né? O desenvolvimento fetal, a gente viu, ele se fecha feito um zíper, né? Então, a gente vai sendo formado para se juntar no meio e há um fechamento, parece que é um selamento das nossas duas metades, né? Então, vai se formando cada metade, depois elas se fundem. Quando a gente não está grávida, a gente não percebe porque não há essa hiperpigmentação. Mas quem já conseguiu observar, já pôde ver que até há uma mudança de pelo, né? Para quem tem bastante pelo abdominal aí,
há uma mudança de conjuntura de pelo bem no meio, no centro do abdômen. E na mulher, há uma hiperpigmentação dessa junção e fica com essa linha negra mesmo, fica com essa linha bem marrom. Ah, prof, fica igual um cloasma? Não, a linha negra, depois que a gestação passa, ela tende a suavizar, tá? Não fica como era não gravídico, mas não chega a ser tão proeminente depois que a mulher ganha, tá? Então, quando baixa, desculpa, quando baixa os níveis hormonais, né, placentários, baixa também a pigmentação da linha alba, tá? Principais urgências no segundo trimestre, então. Inchaço em perna, mão e rosto, né? Isso é muito desordenado, né? Então, toda hora, todo instante, que é só aumento da gravidade do primeiro, cólicas frequentes e fortes, sangramento vaginal, muita sede, muita fome ou muita vontade de urinar, pode estar sendo indício aí de um diabetes gestacional, tem que estar atento a isso. Ardência ou dor a urinar, pode ser infecção urinária. Perda de líquido amniótico, isso pode ser indício de ruptura de bolsas d'água, então pode haver infecção pré-natal aí, né, infecção neonatal, precisa ser avaliado. Fortes dores de cabeça e visão turva, que também são indícios de hipertensão na gestação, eclâmpsia e pré-eclâmpsia, tá? Vamos agora para o terceiro trimestre para a gente finalizar a nossa aula. As principais modificações do terceiro trimestre, minha gente, está mais relacionada à questão da finaleira da gestação, né? As angústias que a gente vai passar, de ter a presença de um bebê, aquilo que estava tão longe quando a gente estava lá no primeiro trimestre, que a gente ansiava tanto, ter aquele barrigão para carinhar, para ter o bebê no começo de hora de ver o rostinho, agora elas se misturam com a angústia, com a agonia, com pânico, com dificuldade de dormir, com dificuldade de ar, de cansaço. Então, tudo aquilo que a mulher estava passando no segundo trimestre, que já foi intensificado do primeiro, no terceiro é angustiante para a mulher, porque ao mesmo tempo que ela está nervosa porque ela vai ter um bebê, principalmente para as mães de primeira viagem, né? Que nunca tiveram bebê. Então, ao mesmo tempo que ela tá ali nervosa porque ela quer ver o rostinho, ela também não sabe como é que vai ser esse trabalho de parto, mas ela também tá louca para ter esse parto porque ela não aguenta mais carregar essa barriga, porque ela morre de dor nas costas, mas ao mesmo tempo ela lembra que o quartinho ainda não tá pronto. Então, as principais modificações nessa fase são mais psicológicas mesmo, tá? Então, toda a questão relacionada a essa última fase é em estar sempre atento ao que a mulher está apresentando naquele momento, está angustiada. Ah, modula essa angústia. Pergunta por que ela está tão angustiada, para a gente tentar direcionar esses efeitos psicogênicos, certo? Para que isso não promova ou não discorra de interpretações erradas, né? Eu estou muito angustiada, exemplo, né? Eu estou muito angustiada porque eu não sei, eu nunca tive parto, não sei se eu quero um parto normal, eu acho que eu vou ter um parto. Se a gente deixa essa angústia, essa agonia, esse pânico aumentar, ela vai tomando uma proporção em que a mulher pode acabar tomando atitudes descabidas. Acho que eu já vou ligar para o meu ginecologista, vou marcar uma cesárea. Então, assim, a gente precisa entender quais são as angústias para a gente ir modulando essa angústia, voltando de volta a mulher no eixo. Calma, vai dar tudo certo, o parto não é tão difícil, é só um pouco mais árduo, mas pensa que vai fazer bem para o seu bebê, vai fazer bem para você. Uma cesárea você vai ficar mais dias internado, seu bebê também, você quer ir logo para casa. Então, ir modulando, certo? Uma das principais recomendações aqui no terceiro trimestre que eu quero chamar a atenção de vocês é em relação a esse segundo item aqui. Dificuldade para dormir e falta de ar. É que o peso está tão grande, agora o bebê já está formado, né, pronto para ser liberado, então às vezes o bebê já está com 3, 4 quilos de peso, além do peso da placenta, além do peso do líquido amniótico, então tudo isso, a gestação inteira já está com quase 8 pesos a mais do que o peso que a mulher tem, que às vezes em muitas situações ela também ganha peso, né, na gestação. Ela tem uma dificuldade em manter uma posição adequada, né, um decúbito lateral, esquerdo e direito, né. Então, o que a gente pede, né, em relação à posição para dormir, a gente sempre solicita que ela mantenha a posição lateralizada, direita ou esquerda, aquilo que for melhor para ela. Claro que se ela manter a
postura, né? A posição direita, lateral direita, favorece ainda o escoamento do líquido estomacal. Mas pode ser o esquerdo também. O que a gente não recomenda é deitar em decúbito dorsal, porque o peso do bebê, o peso do líquido amniótico vão fazer compressão na aorta abdominal. Isso vai diminuir o fluxo sanguíneo para pernas, pés. Isso pode aumentar o número de câimbras e, além disso, pode comprimir a vascularização da placenta. E isso agita o bebê, porque diminui o oxigênio para o bebê. Então, o que já é fato, né, que todas as mães falam, né, que ele pouco se mexeu durante o dia, mas bastou eu tomar meu banho, ir para a cama, parece que tem uma rave acontecendo lá dentro. Então, o fato fisiológico de que o bebê, quando a mãe está mais calma, né, ele consegue ter mais espaço para se movimentar, ela está mais relaxada, então ele é um ambiente mais favorável para ele se manifestar. Então, ele está ali mexendo, isso já dificulta dormir. Se mantém em decúbito dorsal também favorece esse estresse, né? Então, a gente pede sempre, sempre, sempre que a mãe se mantenha na posição em decúbito lateral, esquerdo ou direito para dormir, certo? E aqui também tem uma situação importante, que a gente costuma dizer, que a progesterona aumenta em muito, né, a vascularização do canal vaginal, né? Ela está presente junto com outros hormônios, né? Obviamente não é só ela sozinha, mas ela está presente, né, bastante presente na vulva. E a vulva, né, como eles têm uma grande vascularização, principalmente nesse terceiro trimestre, porque toda a musculatura lisa daquela região ele precisa estar realmente muito relaxada, porque em breve esse bebê vai nascer, os órgãos eles mudam de cor. Então, o canal vaginal, a própria vulva e o colo do útero, eles têm tanto sangue, mas tanto sangue ali, que eles saem de vermelho, né, aquela corzinha da nossa mucosa, aquela cor rosácea, para violáceo. Então, eles ficam roxo de tanto sangue naquela região. Então, fica realmente uma cor muito diferente. E isso diminui depois do parto, né? Então uma diminuída no fluxo. Então, 2, 3 dias depois do parto, a cor, né, da vagina, da vulva e do colo do útero se tornam novamente rosáceos, como é de rotina, né, de normal. Mas nesse terceiro trimestre, há um volume muito grande naquela região, até um aumento da vulva, né, a vulva fica mais, os grandes lábios ficam mais dilatados e realmente eles ficam mais voláceos, eles ficam com uma cor mais roxa, ao invés de rosa, certo? Então, tem uma questão de uma leucorreia, né? Então, é frequente nessa fase, né? Então, tá ali uma secreçãozinha esbranquiçada, mas que não tem ligação com irritação, não tem coceira, não tem cheiro, e é comum, né, no finalzinho da gestação, e o edema e dor em membros inferiores, aquilo que eu falei para vocês, né? Em relação à questão da progesterona mudar os vasos, ter, então, a presença das varizes e das câimbras. Isso diminui também o retorno venoso da bomba, da bomba de ejeção de sangue da panturrilha. Isso favorece, então, o edema, principalmente de membros inferiores, certo? Principais urgências: elevação da PA, tonturas frequentes, dores de cabeça constante, sangramento nasal, isso está ligado ao aumento da aumento da pressão arterial, diminuição do movimento fetal, né? Então, ele é super ativo, ele mexe, mas está quase um dia inteiro quieto, né? Às vezes acontece ele durante o dia ficar praticamente quieto, mas chegar de noite, tá? Parece que está ali fervendo, tá? Sangramento ou perda de líquido vaginal, e aí perda importante, né? E sangramento importante, sentir muita sede, muita fome, muita vontade de urinar, dor ou ardor ao urinar, fortes contrações dolorosas e frequentes, principalmente no início do terceiro trimestre, certo? Estamos falando aí do 7º mês, né? 7, 8 e 9 meses. Então, tá com fortes contrações com 7 meses é indício de trabalho prematuro, certo? Então, tem que ter muito cuidado com essa questão das contrações. Claro que chega lá entre o 5º e 6º mês, a gente tem o que a gente chama de contrações de Braxton-Hixter. A gente já vai falar isso lá na frente, lá quando a gente está falando de parto. Que são contrações leves, que não chegam a causar dor e que elas estão mais atreladas à parte superior do útero,
certo? Então, elas são mais próximas do estômago. Agora, fortes contrações, principalmente com dores pélvicas, indício de início de trabalho de parto prematuro. E precisa intervir o quanto antes. Seja para evitar que esse parto aconteça, então há várias medidas que a gente adota que podem inibir que esse bebê nasça antes do tempo, ou seja, para tirar esse bebê e mandar o quanto antes para a incubadora, para daí então dar o suporte necessário de vida para que ele se mantenha viável e possa crescer saudável, certo? Então, para finalizar, fechar, a gente está aí 1 horinha junto, então a gente tem 4 pontos importantes aqui, né? Então, existem 3 sinais que prenunciam uma gravidez. Um é o sinal de presunção, o outro é de probabilidade, o outro é de certeza, né? Que as principais modificações do primeiro trimestre são geralmente relacionadas ao período adaptativo do corpo da mulher com a gestação, que vai começar a partir de agora. Que as modificações do segundo trimestre já estão mais relacionadas à modificação do corpo e adequação do mesmo para ajustar-se ao bebê. E que a modificação do terceiro trimestre, não é trimestre, são o acentuamento das modificações causadas no segundo e as associações ao efeito psicogênico da gestação. Então, é aquele momento que a gente realmente precisa relaxar a mulher, né? Principalmente quem é o papai que está acompanhando ou algum parente mais próximo da gestante que está acompanhando. Então, é aquele momento que a gente realmente precisa manter a tranquilidade, porque agora o que resta é aguardar o momento do parto, porque esse bebê vai vir. Então, a gente precisa ter tranquilidade para lidar com os próximos passos que vão acontecer. Certo, gente? Então, como essa era a aula, né, eu espero que essa era uma aula sobre gravidez, eu botei essa imagem, né, uma notícia que muda tudo, realmente, é uma notícia que geralmente a gente olha, é estarrecedora. Eu espero que vocês tenham uma boa sexta-feira e a gente se encontra na live hoje de noite, tá bom? Um grande beijo.